Olá, você confere agora notícias que são destaques aqui no Senado Federal. O plenário do Senado aprovou nesta semana 3 medidas provisórias, entre elas a que prorroga os contratos temporários do censo do IBGE e a que cria regras para as empresas estratégicas de defesa. A medida provisória cria regras para o credenciamento de empresas estratégicas de defesa. Essas empresas precisam se credenciar junto ao Ministério da Defesa e atender a alguns critérios, como ter sede no país e controle acionário de brasileiros. Pelo texto da MP, as empresas passam a ser definidas como essenciais na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e fundamentais para a preservação da segurança e da defesa nacional contra ameaças externas. O tratamento diferenciado outorgado a tais empresas, catalogadas como empresa estratégica de defesa, visa incentivar as indústrias do setor a desenvolverem produtos e serviços e a ganharem escala com o estímulo para a exportação, além de assegurar vínculos das empresas com o atendimento das necessidades das nossas Forças Armadas. O Senado aprovou também a medida provisória que torna a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma autarquia de natureza especial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão responsável por regular e fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto retira a vinculação do órgão à Presidência da República. Na prática, a ANPD passa a ter autonomia administrativa e financeira. Observo que até a edição da presente medida provisória, a natureza jurídica da ANPD era descrita como órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. A mudança para a autarquia já estava prevista na Lei número 13.853 de junho de 2019. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga por até 2 anos o contrato temporário de 393 analistas do censo de 2022 contratados pelo IBGE. A última pesquisa do censo, prevista para 2020, não foi realizada por causa da pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal determinou que o trabalho seja realizado este ano para evitar que a falta de dados sobre a população dificulte a formulação e a execução de políticas públicas. A medida provisória está em vigor desde o dia 15 de junho. Verifica-se que a medida provisória 1125 é de fundamental importância para a realização do Censo Demográfico 2022, o qual, aliás, está em curso desde o dia 1º de agosto deste ano, de modo que o eventual encerramento dos contratos temporários dos analistas censitários tornaria inviável a realização do recenseamento, restando claramente demonstrada a necessidade de sua prorrogação. O Senado aprovou ainda voto de solidariedade ao cantor Seu Jorge, que foi vítima de manifestação racista durante show em Porto Alegre no dia 14. O autor do voto de solidariedade foi Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim recebeu apoio enfático do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Comissão de Direitos Humanos aprovou projetos e requerimentos, incluindo o de realização de audiência pública para esclarecer declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre encontro com adolescentes venezuelanas. Os parlamentares aprovaram o requerimento do senador Fabiano Contarato. O texto pede que seja realizada uma audiência pública para esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o encontro com adolescentes venezuelanas em São Sebastião, no Distrito Federal. A audiência também vai abordar a visita da primeira-dama e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, ao mesmo grupo de adolescentes. O objetivo da audiência é debater e esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro que durante um passeio de moto na motociata pela comunidade de São Sebastião, avistou meninas de 14, 15 anos e que, aspas, pintou um clima antes de pedir para ir para casa e depois foi até a casa delas. As declarações são de extrema gravidade e precisam ser apuradas com celeridade. Precisamos saber por que o presidente Bolsonaro não acionou as autoridades competentes. Da mesma forma, precisamos de esclarecimentos acerca do encontro da primeira-dama Michele Bolsonaro e da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, no dia 17/10, com as líderes comunitárias de um projeto
projeto social que atende refugiadas da Venezuela que vivem em Brasília, por se tratar do mesmo grupo citado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tive a oportunidade de encaminhar ao Ministério da Justiça, na condição de presidente da comissão, um pedido para que essas jovens fossem protegidas, porque já se falava e terminou ocorrendo essa reunião envolvendo algumas jovens e suas mães e a primeira-dama do país e a ex-ministra Damares Alves. Quer dizer, se não, essa reunião não foi feita para constranger, para, de alguma maneira, forçar algum tipo de posicionamento dessa mãe, dessas crianças, eu não tenho dúvida de que assim foi feito. E, por isso, eu havia requerido ao Ministério da Justiça essa proteção. Outro requerimento aprovado foi o convite à ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a prestar informações sobre os supostos crimes que teriam sido cometidos contra crianças na ilha de Marajó, no Pará. O requerimento foi apresentado pelo senador Carlos Fávaro. Damares não apresentou nenhuma evidência do que falava, nem contou de ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado. De fato, as informações da ex-ministra causam preocupação, perplexidade, em especial porque trata-se de informações sigilosas das quais se teve conhecimento em razão do cargo público que ocupava. Se faz mais do que necessário que a ex-ministra Damares informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação, denúncia ao Ministério Público e à Polícia, bem como a exposição de provas perante a fala. Caso suas declarações sejam inverídicas, foram usadas de forma política para alienar discursos de ódio e tumultuar o processo eleitoral, em caso de omissão do governo. A ex-ministra deve ser investigada por prevaricação. Neste mês de eleições gerais no Brasil, a coluna Momento Eco trata dos principais desafios ambientais que os novos eleitos deverão enfrentar nos próximos anos. O tema de hoje da coluna é a pandemia da Covid-19 e sua relação com a degradação do meio ambiente. Ao longo dos últimos 2 anos e meio, nós conversamos mais de uma vez em diferentes edições do programa Ecosenado com o Dr. Cláudio Mairovich, médico sanitarista da Fiocruz, que nos explicou de forma clara e didática a relação existente entre o surgimento de zoonoses como a pandemia de Covid-19 e a degradação da natureza. Neste momento em que elencamos os desafios ambientais que os próximos eleitos terão pela frente, não poderíamos esquecer deste tema. O que dizer da pandemia de Covid-19, que muitos acharam que deixaria como saldo uma espécie de freio de arrumação para a destruição acelerada da natureza e da biodiversidade do planeta? Já que, segundo especialistas, isso está diretamente relacionado com o surgimento de novas doenças para o homem, como essa. Espécies de mamíferos, de aves, que estavam distantes, muitas vezes no meio da selva, na medida que o homem chega perto desses lugares, isso provoca algum tipo de intercâmbio de várias naturezas, inclusive o intercâmbio de micro-organismos, possibilitando aquilo que os cientistas chamam de spillover, na verdade que é derramamento, como se os vírus ou outros agentes estivessem contidos num recipiente e ele transborda para a espécie humana. O que a gente viu, né, com a pandemia, que é o surgimento de uma nova doença, né, infecciosa, ela está muito associada efetivamente à perturbação dos sistemas naturais. Então, quando a espécie humana se aproxima de sistemas naturais, que são grandes reservatórios de novas espécies de micro-organismos que a gente não conhece ainda, potenciais patogênicos, né, ou patógenos, a gente coloca em risco também a saúde humana e pode abrir o caminho para novas pandemias, né? Então, acho que a pandemia de Covid-19 trouxe para a gente essa lembrança, né, de que a gente também precisa da saúde ambiental para garantir a saúde humana. Eu acho que a pandemia mostra para nós que os problemas ambientais, eles não estão apartados da vida do dia a dia das pessoas. É muito provável que, especialmente a floresta amazônica, mas não só a floresta amazônica, reserve surpresas de micro-organismos que podem ser transmitidos para o homem, que só não foram, por enquanto,
por falta de oportunidade. Junta-se a isso algo que vem se agravando, que é a redução da resiliência, ou seja, da capacidade da nossa população de resistir a essas possíveis agressões, particularmente com o aumento da pobreza. Muita gente come qualquer coisa, inclusive caça, inclusive comida que não está sendo bem preservada, bem conservada. São situações que podem facilitar a infecção por qualquer tipo de micro-organismo. Cada fator desses se combina com todos os demais, aumentando o risco. Então, a surpresa será se não acontecer nada. A relação entre pandemia e meio ambiente é apenas um dos temas que o programa Ecosenado destacou neste mês para os nossos telespectadores e para os políticos eleitos. Agora, para conhecer a relação completa dos desafios ambientais que os especialistas que nós entrevistamos apontaram, você tem que ver o programa Ecosenado. Sábado, 9 da manhã e 5 da tarde e no domingo, 8 da manhã e de novo, às 5 da tarde. Essa foi a coluna Momento Eco. Tchau! Em sessão na terça-feira, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi condecorado com a Ordem do Congresso Nacional. O ministro do STF destacou a defesa da democracia durante a pandemia. A homenagem foi criada em 1972 e é destinada a pessoas e instituições dignas de reconhecimento do poder legislativo. O ministro Luiz Fux foi homenageado pela sua atuação como presidente do Supremo Tribunal Federal entre setembro de 2020 e o mesmo mês de 2022. Fux afirmou que foi desafiador exercer o cargo, principalmente durante a pandemia. Assumimos responsabilidades altamente desafiadoras, sempre em alinhamento com os demais poderes da República, garantindo a manutenção da estabilidade democrática e institucional do nosso país. No exercício desse nobre mistério, trabalhei para que, onde havia hostilidade, construíssemos respeito institucional. Onde havia fragmentação, estabelecêssemos um diálogo entre os diferentes. E onde havia antagonismo, estimulamos a efetiva cooperação. Vivemos um tempo de imensas incertezas, em que houve disputa de narrativas, mas o mais importante, tratou-se de um tema de luta pela vida. Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos. Nossa nação experimentou acontecimentos políticos, econômicos e sociais que testaram a solidez das nossas instituições e a sabedoria de nossas autoridades. O ministro Luiz Fux é um amigo leal, um amigo para todas as horas e foi um grande amigo do Brasil durante a pandemia. Entre as 427 personalidades que já receberam a homenagem estão os ministros da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney e Juscelino Kubitschek também foram agraciados. Líderes políticos internacionais e nomes destacados em outras áreas também já foram homenageados. De fato, demonstram a excelência e a qualidade desse reconhecimento do Congresso Nacional a eminentes personalidades da nossa vida pública e da vida política. O presidente do Congresso Nacional e grão-mestre da Ordem, Rodrigo Pacheco, lembrou que a condecoração completou 50 anos em 2022. Ao longo de meio século, foram agraciadas personalidades que mudaram a direção da história, seja pela influência que exerceram em suas ações, seja pelo reconhecimento que obtiveram das gerações seguintes. Prefeitos articulam uma proposta que eleva o fundo de participação dos municípios para bancar o piso dos enfermeiros. No Senado foi apresentado mais um projeto com fonte de recursos para o pagamento do piso. A sugestão dos senadores Alci Lucas para ajudar a garantir recursos para o pagamento do piso para os profissionais da área de enfermagem é reduzir a alíquota da contribuição social que os hospitais privados pagam sobre a folha salarial dos funcionários. Esse ainda é um paliativo
que depende, evidentemente, ainda da questão, não é, dos municípios, das Santas Casas, de uma forma definitiva. Então, vamos tratar em outros projetos que estão tramitando, ou até mesmo na reforma tributária. O piso salarial para os profissionais da área de enfermagem foi aprovado em julho deste ano e começaria a ser pago em setembro. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento até que fosse indicada a fonte dos recursos para cumprir a lei. A estimativa é de que o impacto financeiro da medida chegue a 16 bilhões de reais. Senado e Câmara se mobilizam para tentar encontrar fontes de financiamento. Os senadores discutem várias propostas e já aprovaram um projeto que permite realocar recursos que estavam em fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social para pagar o piso da enfermagem. O texto será analisado agora pela Câmara. Os deputados também já aprovaram um projeto de lei complementar que destina recursos para que as Santas Casas possam pagar o piso. A Confederação Nacional dos Municípios quer garantir uma fonte de receita permanente para custear essa nova despesa com o pagamento do piso. Os prefeitos defendem principalmente o aumento de 1 ponto percentual e meio nos repasses da União ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Segundo a Confederação, o impacto desse aumento seria de cerca de 10 bilhões de reais mensais. Isto vai suprir, né, a demanda que nós vamos gastar com os enfermeiros e auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Então, isso é um ponto, estamos colhendo a assinatura, já estamos em fase terminal aqui na Câmara, e o outro projeto já entrou no Senado, o senador Wellington Fagundes, também, só que lá é 1%. Então, nós vamos discutir agora esta fonte do financiamento. A promulgação dessa PEC, ela vai garantir que os municípios recebam esse recurso, não comprometendo os recursos, principalmente dos municípios menores, como é o caso da minha cidade. Uma ferramenta que reúne e atualiza diariamente as despesas do Poder Executivo para políticas destinadas às mulheres. Esse é o painel Orçamento Mulher. Ele foi lançado pela Consultoria de Orçamento do Senado Federal e desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação da Casa. Apenas 8,82% do orçamento efetivo do governo federal é para benefício das mulheres. São 233,5 bilhões ante um orçamento de 2,6 trilhões de reais. Os dados são do painel Orçamento da Mulher, lançado pelo Senado Federal. A plataforma atualiza diariamente as despesas do Poder Executivo para políticas destinadas ao público feminino. O objetivo é fortalecer a transparência dos gastos públicos. Quando a gente publica isso de um modo que pessoas leigas consigam acessar diariamente, só com um clique, e enxergar o perfil de gastos, quais são os ministérios, quais são as ações, para onde estão indo esses recursos, isso qualifica muito a discussão entre a sociedade e o governo e apoia muito a melhoria do planejamento de políticas públicas dentro do próprio governo. Se nós lembrarmos que as mulheres são mais de 50% da população brasileira, esse percentual deveria ser muito maior e, na verdade, deveria estar instalada uma perspectiva transversal de sensibilidade a gênero em todas as políticas públicas. O painel Orçamento da Mulher adota a mesma metodologia elaborada pelo Poder Executivo para definir as políticas específicas para o público feminino. Das 79 ações adotadas pelo governo federal, 65 foram contempladas no orçamento deste ano. As despesas autorizadas para 2022 são 1,5% menores que do ano passado. O Ministério da Saúde é o órgão mais favorecido pelo Orçamento da Mulher, 94,5 bilhões, seguidos dos Ministérios de Cidadania, 78,5 bilhões, Educação, 50,9 bilhões e Desenvolvimento Regional, 809,5 milhões. Mas, de acordo com a consultora, esses valores são para despesas obrigatórias, que não são criadas com foco nas mulheres. A gente tem uma parte de políticas públicas genéricas que estão sendo apontadas como políticas para as mulheres por causa dessa composição etária, basicamente. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados que não são obrigatórios, os valores não obrigatórios, né, despesas discricionárias, como, por exemplo, de combate à violência doméstica, aí a gente vê realmente a ausência de um olhar de sensibilidade de gênero nas políticas públicas. Essa discussão toda, ela é extremamente importante para trazer à luz
como são precárias ainda as políticas de combate à violência, e quando a gente olha a execução, então o quadro é mais grave. O painel está disponível pelo endereço eletrônico www.sigabrasil.gov.br. Painel Cidadão, Orçamento Mulher. Liga do Bem. Um grupo de voluntários do Senado confecciona lenços e bandanas e promove a arrecadação de cabelos para doação a mulheres vítimas de câncer, na campanha Outubro Rosa. Foi-se o tempo em que diagnóstico de câncer de mama era sentença de morte. Cada vez mais aumentam as chances de cura. A identificação precoce de tumores, os novos tratamentos e os avanços tecnológicos transformaram as perspectivas de sobrevida, remissão e erradicação da doença. Mas o tabu ainda existe. E quando a mulher ela é diagnosticada com câncer de mama, muitas delas, e para não dizer a grande maioria delas, coloca a doença já numa questão de morte. A gente percebe que a morte perpassa muito pelo diagnóstico. A morte, a tristeza, a depressão. Mas o mesmo tratamento que salva vidas pode causar efeitos desagradáveis, como a queda dos cabelos. A queda dos cabelos, ele provoca, nesse paciente uma baixa de autoestima, porque a gente entende, que os cabelos são a moldura do nosso rosto, e o nosso rosto é o que se apresenta para a sociedade, se apresenta para as pessoas. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, confecciona lenços e bandanas para distribuir para quem perdeu os cabelos no tratamento do câncer e promove doações de cabelos para a produção de perucas. Nos salões parceiros, as doadoras ganham lavagem, corte e escova em troca dos cabelos cortados. Ano passado, nós recebemos mais de 1.100 mechas de cabelo. Doamos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer para a confecção de peruca. Quando essa mulher coloca uma peruca, uma roupa diferente, a autoestima vai a 1000. E aí ninguém segura essa mulher, porque a mulher tem muita força. A mulher tem muita força e o cabelo dá muita força. E aí há uma possibilidade muito maior desse resgate, desse feminino ferido. Não é só a paciente em recuperação do câncer de mama que se beneficia. Os doadores também têm muito a ganhar. Doar é um ato de amor. Então, para você que doa os cabelos, saiba que você está doando não somente os cabelos, mas está desenvolvendo em você o hormônio da alegria. Estará apoiando com seu gesto de amor várias pessoas. Eu não sei para quem vai ser entregue, mas eu sei que esse carinho meu vai chegar em alguém. E esse alguém vai ser atendido nessa necessidade. É a primeira vez que eu estou tendo cabelo curto na vida, né? Eu sempre tive o cabelo longo, mas é por uma boa causa. Minha mãe teve câncer de ovário, então eu conheço a causa de perto, assim, eu vi como é importante, o cabelo para todo o processo, ajuda muito, na autoestima, na conclusão do tratamento. Outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama. Mas a doença não escolhe data nem mês e ao longo do ano todo mulheres são diagnosticadas com câncer. E muitas acabam perdendo o cabelo pelo tratamento com quimioterapia e podem se sentir mais à vontade usando perucas. Aqui a gente acompanha o ano inteiro, todo o cabelo que a gente corta a mais, a gente manda para uma ONG para poder ser feita essas perucas. Então, toda cliente que vem cortar o cabelo e tem um tamanho suficiente, eu já pergunto, posso doar? Então, a gente sempre guarda cabelo o ano todo. O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata no nosso país e precisa e deve ser abordado precocemente para garantir a cura ao paciente. E o Senado participa com 200 títulos da Bienal Internacional do Livro de Brasília. Interrompida por 2 anos devido à pandemia, a exposição pode ser visitada até o dia 30 no pavilhão de exposições do Parque da Cidade.
Cerca de 100 expositores entre livrarias, distribuidoras e editoras de todo o país. Mais de 400 mil títulos. A Bienal Internacional do Livro de Brasília é considerada a maior feira literária do Centro-Oeste. Durante 10 dias, uma programação intensa vai acontecer aqui. Palestras, debates, oficinas, lançamentos e shows com artistas conhecidos. Hamilton de Holanda, Roberta Sá e a cantora Céu vão se apresentar na Bienal. A expectativa da organização é de que a Bienal receba cerca de 1,5 milhão de visitantes e movimente em torno de 11 milhões de reais. E quem vier à Bienal vai poder conhecer um pouco da produção editorial do Senado. Cerca de 200 títulos do catálogo da Livraria do Senado estão expostos aqui nesse estande e podem ser comprados a preço de custo. É um catálogo variado que inclui legislações diversas e até livros clássicos relacionados à história do Brasil que foram lançados pelo Conselho Editorial do Senado. Entre as obras, a versão mais atualizada da Constituição e lançamentos recentes, como o livro A Infanta Carlota Joaquina. Escrito na década de 30 por Cecília Moncorvo Bandeira de Melo, que usava o pseudônimo de Crisantem, o livro é um romance histórico que desconstrói a imagem da esposa de Dom João VI e rainha consorte do Reino de Portugal. É o 9º volume da coleção Escritoras do Brasil, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal. Crisantem é o pseudônimo de uma escritora e na década de 1930 ela escreveu um livro explicando, mudando o conceito que a Carlota Joaquina tinha com a opinião pública brasileira, de uma megera, de uma pessoa irascível, que não era agradável de se viver. Mas, na verdade, era uma pessoa à frente do seu tempo, era uma mulher à frente do seu tempo. E a sociedade patriarcal, o machismo que era da época, né? Ela era esposa de Dom João VI, ela não podia se impor. Os livros da coleção em miúdos trazem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Maria da Penha em quadrinhos. Uma forma de aprender de um jeito mais divertido. Quem visitar o estande do Senado vai encontrar também 3 obras lançadas em comemoração aos 200 anos da independência. A politização nas ruas, projetos de Brasil e ação política nos tempos de regências, de Marcelo Basile, para além da ilicitude, o cotidiano de pessoas comuns a partir de documentos da Inquisição Portuguesa, de Ronaldo Manuel Silva e Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, organizado por Heloísa Starling e Marcela Teles Eliane de Lima. Além de livros, os visitantes também poderão ver no estande do Senado réplicas de documentos históricos que fazem parte do acervo do Senado, como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, as versões mais antigas da Constituição brasileira, o livro de posse assinado por todos os presidentes e vice-presidentes do Brasil, além da coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil, produzido em parceria com a comunicação do Senado. A nossa participação é uma tentativa de democratizar e dar acesso à população ao conhecimento que é produzido na casa. Tanto o legislativo, que é a nossa atividade principal, mas também relacionado à história e cultura do Brasil, à atividade legislativa propriamente dita, de processo legislativo de fato. Então nós temos livros técnicos produzidos por pessoas da casa. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!